Olá a todos, vamos iniciar esse primeiro vídeo do canal Aulas de História. Eu sou o professor Rodrigo e esse canal tem como base o conhecimento histórico, tanto história do Brasil como história geral, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Brasil e mais especificamente o descobrimento do Brasil, né? Hoje é um dia bastante apropriado para isso, já que estamos hoje no dia 22 de abril de 2020, né? Quando, digamos aí, que nós completamos dos 520 anos do nascimento do Brasil, né? Ou do descobrimento do Brasil. Bom, esse vídeo não vai ser muito longo, a gente vai falar basicamente de dois aspectos, né, referentes a essa expressão descobrimento do Brasil. Uma delas é referente à palavra descobrimento, né? Descobrimento que tem sido um termo bastante questionado ultimamente dentro dos estudos da história, né? E por quê? Por que esse termo tem sido questionado? Bom, muitos historiadores defendem a ideia de que não devemos usar esse termo. Por quê? Porque simplesmente já havia várias tribos indígenas que viviam nesse território antes da chegada dos portugueses, né? Então, esse é um dos motivos desse termo descobrimento estar sendo questionado cada vez mais, né? Bom, um segundo motivo é porque muitos dizem que os europeus já haviam estado aqui nas Américas e inclusive no Brasil, né? Estudos mais recentes dão conta de que em 1498 os portugueses já haviam chegado aqui às terras brasileiras, né? Então em 1500 eles não teriam descoberto nada, na verdade, né? Mas bem, isso quer dizer que a gente vai deixar de tratar essa data como descobrimento do Brasil? Não, né? Desde criancinha lá no ensino primário eu aprendi isso. Dia 22 de abril de 1500 é o dia do descobrimento do Brasil, né? E o famoso navegador português responsável pelo descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, né? Isso não vai deixar de ser um fato, tá bom, gente? Mas dentro dos estudos históricos a gente pode simplesmente compreender essa data num aspecto um pouco diferente, tá? A gente pode talvez compreender, talvez não como um descobrimento, né? Se você olhar pelo olhar do indígena que aqui vivia, foi uma invasão até mesmo, né? Mas para a gente chegar no consenso a gente pode falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E para que a gente não tenha essa discussão sobre não, os portugueses já haviam chegado aqui 2 anos antes, né? Então a gente vai utilizar esse termo hoje aqui como a chegada oficial dos portugueses ao Brasil, né? Essa chegada ela foi relatada numa carta muito famosa, né? A primeira carta escrita no Brasil, a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, né? Ele era o escrivão-mor, né, da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, e ele foi responsável por escrever essa primeira carta que foi enviada lá à família real portuguesa, né, contando sobre essa descoberta, né. Ainda nesse termo descoberta, né, descobrimento, na visão dos portugueses é aceitável dizer que foi um descobrimento, porque eles talvez tinham já uma noção das terras que aqui existiam, mas eles não sabiam exatamente a dimensão dessas terras, né? E hoje em dia a gente vê o tamanho do nosso território, né? O Brasil atualmente a gente sabe que é o 5º maior país do mundo em termos geográficos, então foi o início de um descobrimento para os portugueses, né? E na visão dos indígenas foi a chegada, ou até mesmo a invasão dos portugueses, né? A gente sempre vai lidar com esses termos: descobrimento, chegada, invasão, conquista portuguesa, né? Que esse território posteriormente vai ser colonizado por Portugal
e vai se transformar no que hoje é o Brasil, né? E falando em Brasil, uma segunda discussão também que há é sobre essa questão, né, o descobrimento do Brasil, né? Bom, quando os portugueses aqui chegaram, não existia um Estado nacional aqui chamado Brasil, né? Existiam aqui terras ocupadas por povos nativos, povos indígenas, e esses povos não chamavam essa região de Brasil, né? Esse termo Brasil vai surgindo aos poucos, né? Essa utilização do termo Brasil no decorrer do período pré-colonial, né? Com a extração do pau-brasil. E depois esse termo vai se tornar cada vez mais comum, ao ponto de que, assim, quando a nossa independência ocorreu em 7 de setembro de 1822, o nosso território, né, o nosso Estado Nacional, passou a se chamar Império do Brasil, né? Brasil. E hoje em dia República Federativa do Brasil, né? O Brasil já foi um império, já foi também, quando da proclamação da República, chamado como Estados Unidos do Brasil por um tempo, e logo na sequência, e o nome atual, República Federativa do Brasil, né? Naquela época, período pré-colonial e até o início da colonização, né, a partir de 1530, com a chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, a gente vai ter efetivamente a colonização do Brasil, né? Então, nesse período, na visão principalmente do colonizador, eles tratavam muito mais como a América Portuguesa, né? E não como o Brasil, né? Mas, para a gente finalizar, então, por que a gente usa esse termo descobrimento do Brasil, né? Se na verdade não existia aqui um Estado Nacional com o nome de Brasil, né? Esse território não tinha esse nome, essa denominação Brasil na época. É porque hoje nós temos um Estado Nacional soberano, por nome República Federativa do Brasil, e quando vai se estudar a história de uma nação, geralmente busca-se um passado mais distante possível, né? Como nós temos poucas informações sobre o passado indígena do Brasil, né, o passado pré-cabralino, geralmente a gente tem como a data do nascimento do Brasil a chegada dos portugueses, né? E até mesmo por isso a adoção desse termo descobrimento do Brasil, né? Em 22 de abril de 1500. Bom, o importante é a gente saber que na história sempre haverá discussões sobre alguns termos, sobre alguns detalhes dos estudos que são feitos, mas é fato, né? Um fato que não será jamais modificado é que dia 22 de abril de 1500 foi sim a chegada oficial dos portugueses a esse território que hoje a gente chama de Brasil, que hoje é a República Federativa do Brasil, e Pedro Álvares Cabral foi sim o responsável por essa chegada, por comandar essa esquadra portuguesa que chegou e que tomou posse oficialmente dessas terras. Tá bom? Espero que você tenha aprendido um pouquinho que seja com esse vídeo, e nós nos vemos em breve com novos vídeos nesse canal. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima.